Essa aqui é a pastora Vera. Ela é casada com o pastor Celso há 40 anos. Juntos, eles lideram a comunidade Família Vida Nova há 24 anos, com um coração que não cansa. Sempre disposta, sempre pronta e fazendo jus ao seu nome, sendo uma verdadeira luz. É daquelas que gosta de agradar a família, aconselhar, orientar, ouvir e orar. Aliás, as madrugadas já até assinaram presença fixa na agenda dela. Quando o assunto é entrega e oração, 3 da manhã para ela é praticamente horário comercial. Ela é mãe de uma igreja inteira e também da Samila e do William. E ele a presenteou com o Lucas, a Gabriela e a Isabela. Uma avó fantástica que ama, cuida e conta tudo pras netas. Porque ela não consegue guardar segredo delas, viu? Se alguém diz não conta pra elas, pode ter certeza que já contou. Ela gosta de saber de tudo e tem opinião sobre tudo. Como psicóloga não formada, mas altamente funcional, ela entende de alma, de alguns traumas de infância, de processos profundos, mas entende principalmente como a cura vem, permanecendo em Deus. Também seria uma investigadora perfeita. Tem um faro espiritual que detecta no ar quando algo está fora do lugar. E agora, com seu lado nutricionista ativado, ela também sabe exatamente o que deve e o que não deve comer. E a verdade é, nunca vimos ela reclamar nem tratar alguém com dureza. Ela é paciente, é de humanas, de exatas e principalmente de estratégias. Ela é de tudo um pouco e de um pouco muito. Ela é incansável. E agora, por segurança emocional, espiritual e nutricional, eu vou parar de falar, antes que ela descubra até o que eu ia dizer depois. Com vocês, pastora Vera. Pode falar, né? E aonde eu tô, então nós já combinamos aqui entre as pastoras que nós vamos falar cada uma 15 minutos. Eu prometo. A minha neta, a Belinha, ela fala: vovó, é só isso, eu prometo. Prometo, vó. Você já espere, viu? Glória a Deus, queridas. Aleluia. Deus é bom, tá? E realmente nós vamos ter que correr, porque você está aqui nesta manhã para receber o melhor que o Senhor preparou para a sua vida. Amém? E nós, né, olhando tudo aquilo que o Senhor estaria fazendo, que Ele prometeu, que estaria derramando sobre a vida de vocês, e eu estou muito feliz. Está vendo, gente, como é que é o negócio? Paciente. As crianças, mamãe que trouxe criança, pastora Leila, tem uma equipe ali que vai estar cuidando. Ela deu um jeitinho, né? Porque tem mamãe que está com criança aí que trouxe. Por onde andam as crianças? É de... Já... Tá vendo, gente, como eu sou paciente? Amém. Já estão lá? Bora, vamos voltar. O amor de Deus pela sua vida, a importância que você tem para Deus, amém? E nesta manhã, né, o Senhor quer derramar sobre a sua vida, nessa conferência, enraizadas. Que você possa realmente começar a se desprender. Não perca tempo. Fala para a pessoa que está do teu lado: oi, olha, a sua vida é sua. Então, fica aí, que eu preciso ficar aqui. Não me atrapalha, porque agora eu vou cuidar da minha vida. Tá bom, gente? Tá? Se vocês ficarem focados, ver que vocês estão assim, estatalados, me prestando atenção, a palavra vai rápido. Aí se eu ver que está assim muito, né? Aí a palavra tem que esticar, porque, né? A gente... Brincadeira, tá? Mas aproveite ao máximo aquilo que Deus tem para a sua vida. A sua vida é única. Amém? E o Senhor está aqui para falar com você. 1 Samuel, vamos abrir? 1 Samuel, capítulo 1.
Nós vamos falar sobre Ana. E eu amo a história de Ana, gente, porque a minha amiga de infância chama Ana. A minha amiga de infância, desde quando eu tinha 6 anos. A Ana, cadê a Ana? Está por aí, né? É brincadeira, eu amo essa história, mas aqui todo mundo brinca e fala que nós duas tiramos o pé da arca de Noé. Porque, somos amigas desde criancinha, eu ensinei ela a ler, então é isso aí, tá? Aí ela não está aqui, o pessoal já ia brincar com ela. 1 Samuel, acho que ele fugiu da minha Bíblia. Não, está aqui. Capítulo 1. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês é: você está enraizada ou você está em um vaso? Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataí-Jofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toá, filho de Jufe, Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, diga, todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, diga, a Ana, porém, dava uma porção dobrada. Porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Quem deixou ela estéril? Amém. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia, ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu esposo, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amém? Glória a Deus. O tema dessa conferência é Colossenses 2, versículo 7. E ele fala a importância de nós estarmos enraizadas e edificadas no Senhor. É tão importante, queridas, isso nas nossas vidas. Como nós precisamos estar com as nossas raízes espirituais no Senhor. Amém? Enraizadas de uma forma profunda e edificadas. Edificada é edifício, né? Você pensa já um edifício, uma construção. Então, quando você está enraizada no Senhor, Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai moldando você, Ele vai te construindo. E essa edificação também significa que você vai recebendo instruções dEle. Amém? Instruções dEle. Para que nós possamos viver dia após dia glorificando ao Senhor. Isso é tão importante. E eu vejo aqui Ana, no tempo de Ana, o histórico para aquele tempo, né? Onde fala que ela ia, com seu esposo e todos, à casa do Senhor, todos os anos, onde os filhos de Eli ofereciam, eles recebiam os sacrifícios, eles eram sacerdotes. E mais à frente a palavra fala que esses 2 homens, eles eram homens malignos, uns capítulos à frente, eram malignos. E Eli chamava a atenção dos filhos dele. Falava com eles, né? Mas permitia que eles continuassem ali. Esse era o contexto que Ana vivia. Um contexto onde Eli, que era um sacerdote juiz, estava com a casa dele derrubada, ele mesmo, também, depois nós vamos ler ali, que Ana chega e em um momento ele está sentado num canto. Um juiz, um sacerdote sentado no canto.
Esse era o contexto que ela vivia, um contexto de promiscuidade. Um contexto que não havia um sacerdote para dar uma direção profética para a vida dela e nem um juiz que governasse corretamente. Nós estamos num tempo, amadas, estamos vivendo nesse tempo, e nós conversamos entre nós, que nós estamos num tempo difícil. Hoje é um tempo que está muito fácil, muito rápido as coisas, né? O que você quer, você pega o celular e a inteligência artificial já te dá. E as pessoas estão impacientes. E hoje, né, a igrejas virtuais, pregações virtuais, se você vir no culto e de repente a palavra você não gostou, eu vou ficar em casa, que é melhor. A promiscuidade está aí absurda. A corrupção. Muitas pessoas eu tenho ouvido, eu não vou ter mais filho porque eu não sei como vai ser o futuro do meu filho. As pessoas estão com medo de ter filho, de formar uma família. As pessoas não estão formando família, as pessoas não estão querendo casar. As pessoas estão achando muito bom andar sozinhas, ter a sua vida sozinha. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não preciso fazer nada para ninguém, eu chego em casa e faço o que eu quero. E isso muitos cristãos também. Então nós estamos num tempo difícil. E essa palavra para você hoje é a mesma palavra que Deus traz para aquele contexto de Ana, do que ela estava vivendo. E a palavra fala que ela era casada. Amém? E ela tinha um homem que a amava. Então ela estava bem, não estava, gente? Quantas mulheres não querem estar casada e que um homem que a ama, mesmo que ela seja... Porque Ana era estéril, né? O ventre dela não gerava filhos. Mas há muitas mulheres que são estéreis. Elas são amargas, né? São as mulheres gota. Sabe o que é mulher gota? Goteira. Aquela que fica, né? Sabe a goteira? Que fica falando na vida do marido, dos filhos. Aquela goteira, né? Mulher gota, né? De repente, Ana podia ser uma mulher gota, uma mulher irada, uma mulher chata. Uma vez eu falei, meu Deus, eu sou muito chata. Senhor, o Senhor me aguenta? Tem misericórdia de mim. Porque a gente não acha que nós somos chatos, né? Então, Ana podia ser tudo isso, mas a palavra fala que ele amava ela. Ela era a mulher da vida dele. E ele chegou a dizer para ela, Ana, o meu amor por você, o que eu faço já não é melhor. Você não precisa de filhos. Eu te amo. Eu honro você. Você, né? É tudo para mim. Eu não preciso nada disso. Só que havia uma dor dentro dela. Uma angústia dentro dela. Existia dentro dela, né? Ela se sentia incapacitada, frustrada, entristecida, esquecida, cheia de limitações, de imperfeições. E isso como atrapalha a nossa vida. A palavra fala que Ana ia todo ano no templo. Quantas vezes você vai durante o ano na casa do Senhor? E você sai como Ana, do mesmo jeito ou um pouquinho pior. Porque tem algo que não foi gerado ainda dentro do seu ventre espiritual. Quantos anos você de repente está vivendo isso? Indo na casa do Senhor. E aí muitas vezes você acha que é a ministração do YouTube, ou visitando igrejas, que você vai conseguir. Mas não mudou. O vazio está lá. A angústia está lá. A inquietação está lá. A frustração, a dor, a vergonha, a opressão está lá. O abandono, a rejeição está lá. Cadê a pastora Sandra? Amadas, o Senhor chama, sabe? Eu já fui essa mulher, Ana. Desde os 5 anos na casa do Senhor. 12 anos professora de escola dominical. Líder jovens, cantando, ministrando louvor.
depois pastoreando, tocando mulheres. Mas dentro de mim havia inquietações, vergonha, inadequação, tristeza, mágoa, inveja, olhar ruim, crítica, orgulhosa, insatisfeita, egoísta, cheia de medo. Eu andava, eu ensinava, eu cantava, eu fazia tudo, mas dentro de mim existia um pavor. Trabalhar, sair, rir, mas dentro de mim nem eu sabia. E eu fui me invasando. E eu conhecia a palavra. Falava em línguas, orava, lia a palavra, casada, filhos, marido que amava, todas as coisas, as pessoas me abraçando, falando tudo isso que você ouviu aqui. Mas dentro faltava algo. Faltava. E eu fui transbordando, esse vaso enchia. E quando o vaso da gente enche de tantas coisas, quando nós estamos envasadas, ela vai enchendo porque vai dando raiz também, né? Você vai pondo tanta coisa. E uma delas que a palavra fala, cuidado, a única raiz que ele fala, com a raiz da amargura. Ela brotando, vai trazer muito mal, muitos males. E eu, envasada e cheia de raiz de amargura. Mas eu não parava. Ana não parava. Diga, Ana não parava. Ana ia para o templo. Ana amava a Deus. Ana não desistiu. Mesmo estéril. Amém? Quando você olha para Sara, o que Deus falou para Sara? Ela era estéril. E Deus falou para ela que ela ia ser mãe de filhos. Eu vou te dar um filho. Não havia essa promessa na vida de Sara, amém? E Deus cumpriu na vida de Sara. Deus falou, eu vou te fazer mãe de nações. Amém? E ela foi uma mulher, gerou. Deus falou com ela. Amém? Deus não falou com Ana. Ano após ano, após anos, Deus não falou com a Ana. Depois vem Rebeca. A palavra fala que Rebeca era estéril. E ainda fala, e o seu esposo orou 20 anos incessantemente para que Rebeca fosse mãe. A palavra não fala que Eucana orou por Ana. E depois, ela grávida, Deus falou, e você tem 2 nações no ventre. Deus não falou com Ana. Nada. Nada. Ela estava envasada. Parecia que Deus não estava com ela. De repente você está aqui e parece que Deus não está com você. Você está igual este vaso. Você está envasada, com raízes tão profundas que tem impedido você de viver o que Deus tem para a sua vida. Que tem impedido você de vir para a igreja celebrar mesmo que o mundo esteja caindo. Que tem impedido você de obedecer ao Senhor.
que tem impedido você de conseguir valorizar a vida de Deus na sua vida. Tem impedido de você valorizar a comunhão em família, na casa do Senhor, de celebrar na casa do Senhor nos louvores. Muitas vezes, quantas mulheres, o louvor está aqui e elas estão estagnadas, paradas. Eu entendo isso. Eu entendo e Deus entende. Mas a chamada dele é: eu estou olhando, eu estou no controle. Eu tenho um plano para você, você é única para mim, minha filha. Mas nesta manhã, Ele está chamando eu e você para nós nos levantarmos. Amém? Nos levantarmos. Um dia eu me levantei. Um dia difícil. Eu estive como Ana. Com tudo. Tudo. Você pode imaginar, estava tudo bem. Mas o Senhor disse para mim: chega. Chega. E eu aceitei. Eu obedeci. E eu precisei me renunciar. Aquela que eu construí, aquela farsa, né? Eu precisei me renunciar. E Deus começou a quebrar. Amém? Deus começou a quebrar. E a palavra fala aqui: certa vez, porém, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, diga, se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não esquecerem da tua serva, e me der um filho homem, eu vou dedicar ao Senhor todos os dias da sua vida. E aí o versículo 12 fala: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana não falava, ela falava só no coração, só balbuciava. E os lábios dela se moviam, porém não se ouvia nenhuma palavra. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém ela respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi, apenas estava me derramando diante do Senhor, derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha angústia e a aflição. E Eli abençoou ela. Queridas, chorar, nós podemos chorar sim. Eu sempre falo, chora até desabafar. Depois para e levanta, né? Amém? Então aqui, a postura de Ana. Ela permaneceu firme. Ela permaneceu firme. Ela permaneceu firme. Eu não sei o que você vive na sua igreja. Eu não sei o que você está vivendo, seus conflitos. Deus sabe. Mas você precisa permanecer firme neste tempo difícil. Você precisa permanecer firme. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa do mover do Espírito na tua vida. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida da gente e Ele traz sobre nós a clareza, o consolo dele é algo sobrenatural. Porque aqui Ana foi consolada. A palavra fala que ela se levantou. Ela poderia estar lá enraivecida. Poderia continuar do jeito que estava. Amém? Você pode continuar do jeito que você está. Você sabe como você está. Você precisa decidir. Você que decide. Se você vai ficar envasada ou se você vai deixar o Espírito Santo entrar aqui, limpar tudo isso e começar a trabalhar em você para você se enraizar no Senhor. Amém? No Senhor. E aqui, quando Ana se levantou, a vida dela mudou. Quando eu me levantei, eu me lembro, quando o Senhor falou comigo, eu decidi. E aqui, tão cheio, como é que você tira isso? Você tem que tirar, você tem que decidir mesmo. E foi rendido aos pés do Senhor.
jogada. Olha, é assim, tem coisa que não quer sair não, gente. Quer ficar, olha, essa aqui é poder. Pastor, oração. Vamos. Ó, deixa mais essa aqui um tiquinho, né? Como diz o mineiro. Queridas, e eu falei, Senhor, eu quero. Né? Senhor, eu quero. Amém, Senhor. Vamos ver o que temos pela frente. Estou pronta. Poderosa. Empoderada. Agora eu vou. Né? Não é assim não, gente. O negócio é igual, né? E agora eu vejo. Olha para ela e vejo uma filha. É assim, gente. Com ousadia, né? Com ousadia. E eu me rendi aos pés do Senhor. O meu choro era um choro dolorido. E mais dolorido que eu não podia chorar alto, né? Porque você está em casa, Deus fala com você, você vai acordar a casa inteira, né? Mas também podia chorar, porque o orgulho, né? Alecrim dourado que nasceu no campo, acha que é tudo e não quer, né? Não, tem que... Podia fazer, se todo mundo levantasse, visse, o que está acontecendo? Deixa eu aqui que eu estou me acertando com Deus. Amém? E não é fácil, amadas. Não é fácil. E Ana fez isso. Ela se rendeu, ela se prostrou. Senhor, eu estou aqui, eu sou tua serva. Senhor, eu entendi. Eu queria esse filho, mas eu queria para provar para Penina que eu também posso. Que eu tenho um marido que me ama, mas que eu também posso. Porque às vezes a gente faz isso, queridas. A gente vem na igreja para provar. Não, você tem que vir, você tem que estar no Senhor, você tem que fazer as coisas do Senhor, porque você ama a Deus. Amém? E Ana, a palavra fala que ela ia e ela era humilhada, ela era irritada, né? A Penina irritava ela, humilhava ela, ria dela, com chacotas com ela. E quantas vezes nós paramos assim? Quantas vezes nós paramos e nós falamos, foi a pastora, ela não me ligou. Fulano não me lembrou. Outro não me avisou. Nossa, que injustiça comigo. Eu não merecia isso. Merecia. Porque Deus quer trabalhar em nós. Nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo. O resto eu não sei. A Débora, que é professora, deve saber. Eu só sei essa partinha. Fala. Sem semear. Olha que coisa linda. Sem ser semeado. Aí nasce aquele alecrim, né? Aquela coisa maravilhosa. Amém? Não, amadas. Não. Ali, ano após ano, pensa uma mulher dentro da família com uma pessoa que ela não precisava, né? Penina ali no pé dela, rindo, humilhando, com aquele monte de filho, porque fala assim, ele deu para a Penina e para todos os seus filhos e filhas. Jesus, será que eram uns 30? Fiquei pensando, né? Meu Deus, quantos será que eram esses filhos e filhas? E Ana lá, olhando, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e nada. Mas ela estava presa a isso, queridas. Não, você não tem que ficar presa a essas coisas. Deus escolheu você. Deus colocou você no ventre da sua mãe. E Deus tem uma promessa para a sua vida. E a sua vida é importante, Ele quer cumprir a sua vida. E através de todas as coisas que você viveu até hoje, essas coisas farão parte. Fez isso com você, mas vai chegar um momento que Deus vai transformar tudo isso. Não foi seu pai. Nós temos essa mania. Porque o meu pai... Até, né? Você não sabe. O meu marido. Eu era uma dessas, né? Senhor, quando meu marido morrer, aí eu vou ter o marido que eu mereço, Senhor. E eu tenho o marido que eu mereço. Amém? Por quê? Porque ele me trata. Não é com carinho. Você pensou que era isso, né? Todo dia ele é uma lixa na minha vida. Amém, sogra? Minha sogra sabe que italiano é coisa boa, né, minha sogra? Minha sogra fala, Vera. Ela só fala para você, Vera, você é uma santa. Gente, essa parte eu tenho que falar. Ela avisou. Eu falei, tô dentro, Deus também me avisou, vamos embora, né? Amém, gente? A gente é tão assim. Você fala, porque foi meu marido, não sei o quê, o meu pai, a minha mãe, o diretor, a fulana, o Beltrano. Gente,
É você e Deus. É sua história, é a história de Deus. E é para você parar de murmurar, de criticar, de chorar, de se lamentar, de cada dia se distanciar mais do Senhor, de ter preguiça de ler a palavra de Deus, de não querer obedecer ao Senhor. Para onde nós vamos se a gente não obedecer ao Senhor? É tão interessante que as pessoas estão por aí obedecendo Satanás, que é o pai da mentira. Presta atenção nisso, queridas. Será que você não está envasada com a mentira? Então, a mentira na sua vida, você está obedecendo a Satanás, que é o pai da mentira. Mas Deus tem uma verdade para você. Amém? Deus tem uma verdade para você. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E nós precisamos nos levantar todos os dias. Nós precisamos parar de transformar a verdade de Deus em mentira. E a mentira do inferno em verdade. Você é única e é você e Deus. Como Jacó lá, ele e Deus, face a face. Amém? E aí ele vai te aprofundar. A Valéria ontem trouxe uma... Como é o nome da Valéria? Da planta? Ficus? Valéria? Ah lá. Ela falou, amor, essa planta. Que a Valéria é assim, amor, você não sabe essa planta? Menina, você não tem noção. Eu coloquei ela no vaso. Porque, menina, se eu pôr ela lá na terra... ela enraiza. E ela vai embora. Ela vai embora. E aí, o terreno está perdido. Eu falei, olha, acho que eu vou ser um ficus espiritual, que eu quero enraizar mesmo, para deixar o inferno perdido. Né? Amém? O ficus espiritual. Depois, vocês todas vão tirar foto lá no ficus, hein? Se você não tirou. Não está aqueles banquinhos lá. Você vai sentar lá. Você vai olhar para aquilo, Senhor, eu quero ser um ficus espiritual. Aquele ali não, tá? Porque aquele está no vaso, aquele tem que ficar envasado, né, Vá? Amém, queridas? Queridas, não é tempo mais da gente se perder, de fazer coisinha. A prioridade para você é você estar no culto todos os domingos. Amém? E olha aqui, eu não sei como são as outras casas, mas aqui nós temos, né? Culto aos domingos, tem a oração, tem as células, que são nas casas, nas famílias, tem a reunião de jovens, de kids, de adolescentes, e às vezes não dá tempo. Amém? Mas se a sua igreja tem culto todo dia, glória a Deus, não precisa ir todo dia, porque de repente você tem, é meio complicado. Mas você precisa estar no meio da onde está o fogo, aonde está o fluir do Espírito, a água se movendo ali, ó. Você precisa estar ali, mesmo que você estiver só sentindo o cheirinho das águas, você precisa estar, senão você vai morrer, essa raiz vai secar. Tem muitas mulheres que estão uma árvore aí, mas a raiz está seca, está apodrecida. Você só está em pé pela misericórdia de Deus, porque Ele ainda está dizendo, eu tenho promessa na tua vida, acorde. Amém? Havia uma promessa para Ana, e ela falou, Senhor, eu entendi, agora eu e o Senhor, não quero saber de nada, eu vou te adorar, me render aos seus pés, nada vai me impedir. Esse filho que o Senhor me der, ainda falou um homem, olha que ousadia. Amém, queridas? Ousada, poderosa, se levantou. Em meio a isso, sabe o que eu quero dizer para você? Uma palavra que você precisa ter na sua vida. A primeira, coragem. Se você está anotando, anote. Coragem. Você tem que ter coragem de falar face a face com o Senhor e dizer, ó, tem uma querida aqui que eu vou falar, é a Wanda. Vandinha, minha outra amiga. A Wanda, quando o negócio aperta, ela vai no espelho e fala, e aí? Você vai ficar assim até quando? Palhaçada é essa? Faz favor. Vamos? Sai disso. Pronto. Ela fala, amiga, falei no espelho. Eu falei, isso mesmo, bora. Gente, é isso, você olha para você mesmo e fala, o que é isso aí? Não está achando graça não. Pensando. Se tiver uns mineiros aqui, depois vocês falam com eles, que eles falam legal. Aí você aprende a falar mineirês. E fala assim, gente, coragem, amém, queridas? Coragem. Coragem para você viver a promessa de Deus. Viver a promessa de Deus é difícil, mas tem que ter coragem. Sabe por quê? A gente tem coragem de viver um monte de porcaria. Eu conversei com umas 2 pessoas essa semana e as pessoas falaram, pastora, o que eu vivi foi a minha vida. Jesus é tudo para mim. Pastor, eu não quero nem lembrar o que foi a minha vida, a podridão, o lixo. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu quero isso, eu quero o que Deus tem. Amém, mulheres?
Nós muitas vezes estamos debaixo desse engano, envasadas, com tanta mentira que o mundo coloca. Em verdades, chega. Amém? Ana acordou para a história de Deus com ela. E eu quero dizer para você que esse homem, a situação lá, eles precisavam realmente que se levantasse um juiz poderoso. Eles precisavam que se levantassem um sacerdote de caráter. E eles precisavam que se levantasse um profeta, mas um profeta mesmo, que falasse com ousadia e trouxesse arrependimento. E quem é que fez? Quem gerou isso? Ana. Deus falou para ela que o filho dela ia ser tudo isso? E o que ele já falou para você que ia fazer com você? E você pegou e... Está tudo assim. Mexe com isso não. Ana gerou a vontade de Deus. Profeta, sacerdote e juiz. Amém? Através da experiência que ela viveu, através dos momentos difíceis, ela começou a enxergar, ela começou a entender. Em nome de Jesus. O Senhor trabalha para a sua vida. Quando nós temos coragem, nós decidimos viver a verdade. Anota aí, verdade. Quando nós temos coragem, nós decidimos viver a verdade de Deus. E quando nós decidimos viver a verdade de Deus, nós aprendemos a sermos humildes. Humildade. Coragem, verdade e humildade. A nossa vida, amadas, é única. E ela não pode ficar enterrada no passado. Não pode ficar enterrada no passado. E as raízes lá, puxando você. Não pode. Você não pode ficar parada e estagnada. Chega disso. Amém? Salmo 92, o versículo 11, 12, 13. Pode colocar aí. Quem está aí? Não tem ninguém? Tem. Salmo 92, 11, 12, 13. A palavra fala, existe a realidade e existe a verdade de Deus. Existe a realidade que você vive, mas existe uma verdade de Deus. Amém? Vamos lá? Salmo 92, 11? Isso. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Amém? A partir de hoje, você que não estava, deixa lá no 11, tá? A partir de hoje, você que não estava enxergando, você vai começar a enxergar realmente a derrota dos teus inimigos que te espreitavam. Mas não é as pessoas ao seu redor. Os espíritos mentirosos, enganadores, que puxam você. Quanto mais você ficar envasada, mais você morre. Amém? Meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Você vai escutar e vai declarar: na minha vida não mais. Não mais, em nome de Jesus. Todas as coisas que têm puxado você, têm levado você para isso, queridas, vai ser despedaçado em nome de Jesus. O próximo, 12. O justo floresce como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Você, justa, florescerá no inverno, no outono, no verão, na primavera, e vai dar fruto sempre. Por quê? Porque você vai estar enraizada junto aos ribeiros. Amém? Enraizada no Senhor, no cheiro das águas. Não vai faltar nada. Nem luta também, glória a Deus, porque a luta tem que trabalhar, porque nós precisamos deixar ser trabalhadas. Amém, mulheres? Eu louvo ao Senhor por tanta luta. Parece que uma acaba, a outra começa. Ô, Jesus,
deixa um pouquinho assim, para Cíntia, que ela é tão calminha. Deixa um pouquinho para a Sandra, que é doce que chega para lá. Esquece um pouquinho. Mas tá bom. Amém, gente? Amém? Nós vamos florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Isso é tão lindo. O cedro, a raiz dele, ela cresce para baixo. E a palavra fala, a pastora Cíntia no Florescer falou bastante sobre isso, lembra? A palavra fala que o cedro do Líbano, ele vai indo. Chega um momento que ele encontra pedras, a raiz dele. Ele para. Ele abraça a pedra e continua. Amém? Isso que é ser enraizadas. Quanto mais você vê a pedra, depois agora eu te abraço. Você não me para, eu abraço você e vou para frente. Você vai ficar amarrada em mim. Daqui você não vai sair. E eu vou continuar. Amém? Crescerá como o cedro do Líbano. A próxima, plantados na casa do, florescerão nos átrios do nosso Deus. Isso tudo acontece, mas você precisa estar onde, gente? Envasada? Você tem que estar plantada. Todo mundo quer bênção e quer continuar envasada. Não funciona, gente. Bênção eu digo no sentido. Por quê? Porque com ela é fácil. Por que é isso? Mulher assim, né? A gente gosta demais dessas coisas. Plantadas na casa do Senhor. Ana, humilhada, dolorida, esquecida, envergonhada, ela estava plantada na casa do Senhor. Até chegar a revelação na vida dela. O Senhor tem para você o melhor. Amém? Quando você levanta para viver o que Deus tem para a sua vida, quando você se levanta para ter um relacionamento profundo com Deus, a terra vai se movimentar. Amém? E você vai cumprir aquilo que Deus tem para você. De uma forma poderosa. Porque a partir de nós, queridas, nós precisamos permitir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. É a partir de mim, a partir de você. É fácil? Não é. Mas o Senhor é conosco. O Senhor te fortalece, o Senhor te capacita. E quando eu falo a última palavra, humilde, nós precisamos ser humildes para pegar e rendermos ao Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser mais isso, eu reconheço. Eu quero sacrificar aquilo que me custe. Eu quero, Senhor. Eu quero me prostrar aos seus pés. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos. O Ministério do Louvor, por favor. Abra os meus olhos, Senhor, abra os meus ouvidos. Amém. Nós precisamos decidir, queridas. Nós precisamos decidir. Vamos ficar em pé? Tinha muita coisa para falar, mas nós precisamos submetermos ao que o Senhor tem. Feche os seus olhos. Não se perca. Não se distraia. Às vezes eu estou andando por aí, às vezes estou com a minha sogra, no ônibus, o metrô, o trem. E eles dão uma fome, uma vontade de ir no banheiro, mas não dá para ir. Né? Como é que vai? Ou quem está dirigindo? Na rodovia, não dá para ir no banheiro, não dá para comer, tem que esperar. Queridas, uma das coisas importantes, quando nós estamos na casa do Senhor, rendidas a Ele, nós precisamos aprender a nos educarmos. Sede, banheiro, conversar, isso tudo precisa ficar dominado, porque a presença do Senhor está aqui. Feche seus olhos. Feche os seus olhos, ouça um pouco essa canção. Deus tem algo novo para você. O Senhor está falando, Ele tem algo novo para você.
vai falando com ele.